Fala pessoal, bom dia. Vamos fazer mais uma questão, segunda questão da lista, tá bom? Então vamos lá, diz o seguinte: a temperatura de 100 gramas de um líquido, né, cujo calor específico é 0,5 gramas grau Celsius, sobe de menos 10 graus Celsius até 30 graus Celsius. Em quantos minutos será realizado esse aquecimento com uma fonte que fornece 50 calorias por minuto? Bom, vamos lá. Então aqui a gente tem um errinho aqui, né? Tem 50 calorias por minuto, tá? Aqui tá no plural, mas é singular. 50 calorias por minuto. Então vamos lá, deixa eu desenhar aqui, ver se eu consigo achar alguma coisa parecida aqui. Deixa eu colocar aqui esse cilindro. Pronto. Então suponhamos que nós temos aqui um recipiente, né? Em que dentro dele há um determinado líquido, beleza? Nós temos aqui uma fonte de calor, né? Ó, vamos supor que aqui é um forno, né? Uma boca de um forno, beleza? Ó, pegando fogo aqui, tá bom? E ele disse que essa fonte, tá? Vou colocar aqui fonte de calor. Essa fonte de calor, ela fornece pra gente 50 calorias por minuto. Beleza? E os dados da nossa questão é o seguinte: ele diz que esse líquido que está dentro desse recipiente, ele tem massa igual a 100 gramas, beleza? Ele diz que o calor específico desse cara é 0,5 calorias gramas grau Celsius, beleza? E a gente tem uma variação de temperatura aí, né? Ó, a variação da temperatura, nós temos a temperatura final menos a temperatura inicial. Isso vai dar uma variação de quanto? Ele é menos temperatura final, deixa eu apagar aqui, temperatura final 30 graus Celsius, né? Que ele vai até 30, menos a sua temperatura inicial, que é menos 10. Então a temperatura é negativa, né? Então vou colocar um parêntese aqui, tá? Então aqui a gente tem 30 mais 10, beleza? Esse menos com esse menos aqui vai ficar mais. Então, ó, 30 mais 10, 40. Cara, 40 graus Celsius de variação de temperatura, beleza? Bom, a pergunta é o seguinte: em quantos minutos será realizado esse aquecimento? Então nós temos uma relação importante aqui, ó, que é 50 calorias por minuto. Então perceba que para que a gente possa achar a quantidade de calorias por minuto, a gente tem que saber qual é a quantidade de calorias que esse corpo ele precisa para que a variação da sua temperatura seja 40 graus. Então, ó, o primeiro passo é a gente achar a quantidade de calor. Beleza? Então, a quantidade de calor, que macete. Então, temos a massa pelo calor específico e a variação da temperatura. Então, nós vamos ter 100, que é a massa, 100 gramas, multiplicado pelo calor específico, que é 0,5, que vai multiplicar aí a variação da temperatura, que nós vimos aqui, ó, embaixo, que é de 40. Então, assim, nós vamos encontrar a quantidade de calor que esse corpo vai receber para que sua variação seja de 40 graus Celsius. Beleza? Então, vamos multiplicar aqui. Vamos encontrar o valor de 2.000 calorias. Beleza? 2.000 calorias. Bom, agora que nós encontramos o valor da quantidade de calorias que esse corpo precisa, então olha, se nós temos uma relação de tempo e calorias por essa fonte, então fica fácil a gente encontrar agora
quantos minutos ele vai precisar para receber 2.000 calorias. Por quê? Então, ó, o segundo passo, a gente vai fazer uma regrinha de 3 simples, né? Ó, regra de 3. Como assim? A fonte de calor, nós sabemos que ele é capaz de entregar 50 calorias. Em quanto tempo? Em 1 minuto. Beleza? Ora, se o nosso corpo precisou de 2.000 calorias, 2.000 calorias, quantos minutos esse forno será capaz de entregar 2.000 calorias? Posso chamar de X, né? X minutos. Beleza? Então, fazendo aqui uma regrinha de 3 simples, ó, fazendo meio pelos extremos, beleza? Multiplicação simples, né? Então, eu tenho 50 vezes x, 50x, isso vai ser igual a 2.000 calorias vezes 1, que a gente vai encontrar aí 2.000, beleza? Eu posso até simplificar um zero aqui, ó, com esse outro zero. Então, eu tenho que 5x é igual a 200. Então, x vai ser igual a 200 dividido por 5, beleza? Então, x, que é o tempo que a gente precisa encontrar, 200 dividido por 5 dá igual a 40, né? Então, ó, 40 minutos. Então, essa é a resposta da questão. Então, esse forno, né, essa fonte de calor, ela vai precisar de 40 minutos para poder entregar 2.000 calorias para esse líquido. Beleza, gente? Um abraço e vamos até a próxima.